Quando você começar a pegar o hora certa. Está aí, aqui só começando a ter. Domingo ainda deu uma queda, depois voltou. Não consegui. Eu vi que ficou em duas partes. Podemos começar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É bom ter vocês aqui conosco mais uma vez para louvarmos, para orarmos, para bendizermos o nome do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos saudar todos vocês que já estão conosco, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus para este culto de adoração e estudo da Palavra de Deus. Nós queremos, juntamente com vocês, ler texto da Palavra de Deus, para a gente poder iniciar. Nós vamos ler o texto de Gênesis, no capítulo 1, verso 26 a 30, Gênesis 1, de 26 a 30, e diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Esta é a palavra do Senhor. Nós começamos lendo nesta noite. Nós gostaríamos também de orar. Nós estamos num culto de oração e estudo da palavra de Deus, e nós queremos orar, buscar ao nosso Deus em oração. Oremos juntos neste momento. Grandioso Deus, Senhor e eterno Pai, diante da Tua graça e misericórdia, Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos para clamar, para interceder, para louvar, para pedir, para agradecer ao Senhor, que é digno de todo louvor e toda honra. A Ti, Senhor, somente nós devemos buscar, seja em tempos de aflição, em tempos de sobriedade, em tempos, ó Deus, de bênçãos, de angústia, de tristeza, não importa, Deus, o tempo em que vivemos, é somente a Ti que nós devemos buscar e clamar em nome de Jesus. E nós queremos nesta noite, neste momento, Deus, buscar a Tua face, buscar a presença do Senhor, agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela chuva que cai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem regado esta terra, tem feito, ó Deus, a terra produzir o seu fruto, para que nós possamos nos alimentar, ó Deus, e nos sustentar neste tempo. Queremos agradecer ao Senhor que tem sustentado essa cidade, que tem, ó Deus, protegido a cada cidadão dessa cidade. Nós queremos agradecer ao Senhor e pedir, ó Deus, que o Senhor continue livrando a cada um de nós, livrando-nos, ó Deus,
da peste perniciosa, ó Pai, livrando-nos, ó Deus, desta pandemia que tem assolado e tem perturbado não só a saúde física, mas a saúde mental e até a saúde espiritual do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a graça do Senhor permaneça sobre a Tua igreja e que a Tua igreja abra os olhos para ver e viver o que é ser igreja. Mesmo nesse tempo de dificuldade, que nós possamos buscar a presença do Senhor e viver o ser igreja, mesmo estando distantes. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor continue conosco nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar e entoar louvores ao Senhor. Logo após estaremos fazendo algumas comunicações rápidas e também dando prosseguimento ao nosso culto de oração e estudo da palavra do Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos continuar louvando ao nosso Deus neste momento. Autoridade e poder.
Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Nós vamos louvar agora o perfeito amor que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se todos vivessem o amor, como
nós vamos ter mais um momento de oração, mas antes eu quero fazer algumas comunicações rápidas. Na segunda-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa sala de oração. E ela vai funcionar da seguinte forma: nós entraremos ao vivo pelo Instagram, numa live, e assim que nós entrarmos, você já pode ir entrando ali, porque nós queremos agilizar o tempo, porque pelo Instagram nós temos apenas 1 horinha exata de culto que nós podemos utilizar. Então nós queremos fazer essa 1 hora de oração. E aí, à medida que você for entrando, eu estarei ali administrando. E aí a gente pode pedir a um de vocês para estar orando. E ao pedirmos, nós vamos habilitar o seu vídeo. Então você vai aparecer para todas as pessoas que estão participando. E aí você vai estar orando ao vivo. E as pessoas estarão então vendo você e participando conosco. E você vai se sentir parte do culto. Então nós queremos que você também se sinta parte deste culto, mesmo estando à distância. Por isso nós criamos esta outra metodologia, que é a sala de oração, onde você também vai poder interagir conosco durante o culto. Você vai poder mandar sua mensagem, seu pedido de oração, e ali naquele momento nós estaremos também já colocando e orando por você naquele exato momento. Então queremos a sua participação segunda-feira às 19 horas. Sexta-feira nós teremos a reunião dos jovens também às 19 horas. Eles já estão ali se arrumando entre eles e estarão também fazendo uma reunião, os jovens, sexta-feira às 19 horas. É isso, Júnior? Certinho. E meus irmãos, você que está precisando de uma cesta básica, fale conosco. Nós ainda temos aqui alguns materiais, ainda temos algumas coisas, e para que isso não estrague, não venha vencer e a gente perca esse alimento, diga para nós se você conhece alguém, se você tem alguém que está precisando, para que a gente possa chegar lá como igreja e abençoar essa pessoa, ok? Ninguém vai divulgar quem é, ninguém vai falar. Diga para nós, mande uma mensagem lá particular e a gente vai estar então abençoando ou você ou alguém que você esteja indicando para nós, ok? Nós queremos mais uma vez estar agradecendo aos irmãos que têm se envolvido na obra missionária. Nossa oferta está avançando e nós temos conseguido aí alcançar praticamente o nosso alvo, mas precisamos ainda, falta isso aqui, ó, um pouquinho, para que a alegria de Jesus vá até os confins da terra, ok? Contamos com a sua participação e queremos agradecer aos irmãos que têm sido fiéis ao Senhor neste tempo, mesmo com toda a dificuldade, contribuindo e participando da obra do avanço do reino de Deus também em nossa cidade. Um outro recado que eu quero dar, eu quero pedir perdão aos irmãos, pedir desculpa, em nome de Jesus, me perdoe. Eu estou assim meio aéreo, minha cabeça está meio agitada com essas coisas todas que estão acontecendo. Eu quero pedir perdão, porque domingo foi dia das mães, e eu no culto aqui nem mencionei, nem falei nada sobre as mães. Então, meus irmãos, me perdoem, as mães, me perdoem. Feliz Dia das Mães, porque Dia das Mães é todo dia, essa não é a desculpa, mas Dia das Mães realmente é todo dia, porque mãe ela é diário. E eu quero então desejar a você feliz Dia das Mães e dizer às mães da nossa igreja que tem um videozinho lá na nossa página do Facebook. Vai lá, dá uma passadinha lá, curta o vídeo, compartilhe com as suas amigas e mostre como a nossa igreja ama você e como a nossa igreja faz, né, mesmo em meio a essa dificuldade, uma homenagem maravilhosa para você, mãe. Então vai lá na nossa página do Facebook, assista o vídeo, dê uma curtida, compartilhe com suas amigas, com seus amigos e mostre como a nossa igreja ama você e ama todas as pessoas. E hoje nós estaremos ainda orando e nós queremos colocar exatamente esses dois pedidos. Nós estamos vivendo o mês da família e nós precisamos orar pelas nossas famílias, porque Deus está nos dando uma oportunidade de estarmos juntos em casa, de estarmos unidos para que podermos viver novamente a experiência de família. Então hoje eu quero convocar você para que nós estejamos orando pelas nossas famílias, para que nós estejamos orando pelas mães do nosso Brasil, todas as mães que carecem, aquelas que têm filhos presos, aquelas que têm filhos nas drogas, são mães que sentem a dor no coração de ver o seu filho caminhando por um caminho que ela não planejou.
Então nós precisamos orar por essas mães, por aquelas que neste tempo agora está distante dos seus filhos e não pode sequer dar um abraço, um beijo, mesmo estando na mesma cidade, mesmo morando perto. Então nós precisamos orar por essas mães e por essas famílias. Também queremos orar pelo nosso país, para que Deus, esteja direcionando os nossos governantes, esteja direcionando todas as pessoas que nos dirigem, para que possam parar de ficar se degladiando por poder e começar a pensar realmente naquilo e naquela função a qual eles foram colocados ali para exercer, que é pelo povo e para o povo. Então que nós possamos orar pelos nossos governantes, para que eles também tenham a luz do Senhor na sua vida. E por último eu quero lembrar os irmãos pela vida do Senhor José. Recebi a notícia de que ele teve que voltar novamente para o hospital, para a UTI. Então, meus irmãos, vamos orar pela vida do Senhor José, pela vida da Alice, para que Deus esteja trabalhando na vida dessas duas pessoas que são parentes da nossa irmã Nelma. E também nós temos outros pedidos, outras pessoas que têm nos enviado pedidos de oração, e queremos que você esteja orando e colocando diante do altar do Senhor cada um desses pedidos que nós colocamos aqui. Então nós vamos ter agora um tempo para orarmos ao nosso Deus, buscarmos ao Senhor, e você vai ter aí um tempo de 1 minutinho para você orar juntamente conosco, elevar um clamor por esses pedidos que nós fizemos aqui, que nós colocamos aqui diante do altar do Senhor. E agora eu quero incluir mais orar pelos nossos profissionais da enfermagem, que estão aí à frente, trabalhando, batalhando, mas a gente sabe que aqui no Brasil os nossos profissionais não são valorizados. Então precisamos orar para que os nossos governantes também abram os seus olhos para enxergar o quão importante são esses profissionais na área da saúde. Então vamos orar também por isso. Ontem foi o dia do enfermeiro e nós precisamos orar por esses profissionais que têm colocado sua vida à disposição. Também foi o dia da policial feminina, então nós temos muitas mulheres aí trabalhando na polícia. Então vamos orar por essas pessoas, todos esses que fazem parte da área da saúde e das nossas seguranças, ok? 1 minuto para você estar orando e colocando esses pedidos diante do altar do Senhor. Senhor Deus, Pai, diante da Tua presença, Senhor, magnífica e maravilhosa, nós estamos aqui para orar, para interceder, para clamar a Deus por vidas. Pedimos, ó Pai, em primeiro lugar pela nossa igreja, para que o Senhor visite agora, Senhor, cada idoso, cada enfermo, cada família, Senhor, da nossa igreja, cada pessoa que carece, ó Deus, de um abraço, de um carinho, que tem seus entes queridos, ó Deus, distantes neste momento e não pode estar junto. Nós pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Aqueles, ó Deus, que ainda têm entes queridos, parentes que não são, ó Deus, servos do Senhor, que ainda não fizeram um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, pedimos a Deus uma bênção especial neste tempo presente, ó Deus, para que estas pessoas venham reconhecer e conhecer, ó Pai, a glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, para que o Senhor visite, ó Deus, as mães, ó Deus, idosas que estão nos asilos, que estão nos hospitais,
Mães, ó Pai, que estão distantes dos seus filhos, que estão, ó Deus, agora num momento de dificuldade, porque não podem abraçar, não podem beijar, não podem ter um afeto especial vindo da parte dos filhos. Nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia daquelas que estão sozinhas, daquelas que estão longe, daquelas, ó Deus, que não tiveram oportunidade de ter contato com os filhos. Pedimos a Deus por aquelas mães que perderam seus filhos para as drogas, para a bandidagem, ou até mesmo, ó Deus, para uma morte. Tem misericórdia, Deus, visite. Sabemos o quanto é difícil, cada celebração dessa, ela está lembrando e o seu coração apertando, ó Deus, porque não tem o seu filho por perto. Ó Deus, tenha misericórdia dessas mães. Pedimos também, ó Deus, agora pelo nosso governo, pelos nossos governantes. Ó Deus, trabalha a mente deles. Sabemos que não foram colocados ali por acaso, mas foi o Senhor, foi a permissão do Senhor. Então nós pedimos a Deus que eles olhem para a população, olhem, Deus, para o povo e a necessidade do povo, e pensem em estratégias que ajudem, ó Deus, a população, e não que façam com que pessoas sofram, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que eles repensem também seus governos daqui para frente, como todos nós teremos que repensar nossas atividades ministeriais, eclesiásticas, profissionais, que eles também, ó Deus, parem para repensar a sua forma de dirigir uma nação, de dirigir um estado, um município. Que eles comecem, ó Deus, a repensar e ver que tudo, ó Deus, depende um do outro para o funcionamento. E eles, ó Pai, dependem do Senhor. Ó Deus, nós queremos clamar pelos nossos missionários, servos do Senhor, fiéis à Tua palavra, que estão, ó Deus, agora neste momento distantes do seu lar, da sua casa, mas estão ali firmes e fortes, ó Deus, batalhando a batalha do Senhor, levando o Evangelho do Reino até os confins da terra. Nós clamamos, Senhor, misericórdia por essas vidas, e que a bênção do Senhor esteja sobre eles, abrindo cada vez mais portas para a pregação do Evangelho. Ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor agora neste momento, Deus, pelos enfermeiros, pelos nossos oficiais da segurança, policiais femininos, masculinos, ó Deus, todos aqueles que trabalham para manter a segurança da nossa nação. Por aqueles, ó Deus, que estão ali, ó Deus, nos hospitais, nos postos de saúde, nas ambulâncias, ó Deus, para trabalhar, ó Deus, de forma a manter, Senhor, o contingente desta enfermidade longe das nossas casas, das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, pedimos que os nossos governantes olhem para essas pessoas, lembrem, ó Deus, do tipo de trabalho que eles têm e do tipo de salário que eles merecem ganhar, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Também queremos clamar ao Senhor mais uma vez pela vida do Senhor José, pela vida, Deus, da Alice. Ó Deus, visita essas vidas, Senhor. Haja com poder e graça, Senhor, misericórdia. Visite aquele hospital, Senhor, onde eles estão. Conforte a família, ó Deus, trabalhe os corações dos entes queridos para que possam entender e compreender, ter paciência, ó Deus, para o mover e a ação do Senhor completa na vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor neste momento por uma amiga nossa, Senhor, a Márcia, que está lá nos Estados Unidos. Ó Deus, ela hoje, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às lutas, ela confessou Jesus Cristo como Salvador. E nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por ter feito a obra na vida da Márcia. E pedimos, ó Pai, que o Senhor agora também visite ela ali no hospital, na situação em que ela está enfrentando, Deus, na luta, fora da sua casa, dos seus parentes, longe da família. Que a presença do Senhor seja tudo que ela tem ali agora, Deus, e o que ela mais precisa. Que o Senhor esteja ali,
segurando na sua mão, dando força, Deus, nessa caminhada, nesta luta que ela está tendo. Pai, em nome de Jesus, coloque anjos ao redor da tua serva e agora, Senhor. É a nossa oração, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Pedimos a Deus e agradecemos também pela chuva que cai. Bênção dos mais altos céus. Bênção a Deus neste tempo de pandemia, ó Pai, que tem assolado as nossas mentes, tem destruído, ó Deus, a nossa confiança. Nós podemos contemplar uma bênção do Senhor, essa chuva que cai. Senhor, maravilhado seja o Senhor, que sabe o que está fazendo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada fugiu ao controle do Senhor e não fugirá, ó Deus. Nós cremos nisso, o Senhor está no controle. E nós cremos, ó Deus, que o Evangelho do Senhor tem avançado neste tempo, mesmo em meio à reclusão, mesmo em meio à prisão, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O Evangelho tem avançado e tem chegado até os confins da terra. Esta igreja, Deus, está levando o Evangelho lá na África. Esta igreja aqui, ó Deus, mesmo em meio a essa situação, aos cultos virtuais, ó Deus, estamos alcançando corações distantes, ó Pai, com o poder da Tua Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá, porque nada foge ao controle do Senhor, e nós cremos nisso. Louvado seja o Teu nome, o nome precioso de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, você que nos assiste, você que está conosco, abra sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, versículos de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua casa, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Meus irmãos, estamos no mês da família e não poderíamos deixar de falar para você, família de Deus, povo do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a família criada por Deus. A família, meus irmãos, como todos nós sabemos, é uma instituição criada por Deus desde o jardim do Éden. E ela tem trazido a bênção do Senhor sobre si desde então. Como no texto que nós lemos anteriormente, lá no início do culto, Gênesis 1, 26 a 30, nós vemos ali a criação do homem, da mulher e a bênção de Deus sobre aquela primeira família. Deus falou: sejam fecundos, multipliquem,
encham a terra, que os animais se subjuguem a vocês, vocês dominarão sobre o céu, sobre o mar, sobre a terra. Essa foi a primeira bênção de Deus, e ali Deus instituiu então a família do Senhor. Entretanto, meus irmãos, Satanás também, o nosso adversário, ele desde então vem procurando destruir a família. Desde lá do Éden, se nós achamos que as situações que acontecem hoje, no meio de nós, no nosso lar, na nossa casa, são artimanhas de Satanás para destruir a família, isso não é de agora. Satanás começou isso lá no Éden, quando ele tentou a primeira família. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali a queda do homem por causa da tentação que Satanás trouxe. Por esta razão, meus irmãos, nós vemos um mundo caminhando cada vez mais para o caos total. Isso é bíblico, mas nós precisamos cada vez mais lutar e zelar pelas nossas famílias. Precisamos lutar para que a família permaneça diante de Deus e unida. Uma coisa que me chateia, que me deixa triste, é saber que servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus, têm perdido seus filhos, porque não instruíram no caminho do Senhor, porque deixaram outras pessoas, deixaram outras coisas tomarem o lugar do Senhor no seu lar e na sua casa. É triste, meus irmãos, nós vermos essa situação, mas isso acontece por causa de uma frase que eu não canso de falar. Muitas vezes nós deixamos nossos filhos à vontade para dizer: ah, meu filho, quando tiver idade, ele vai crer no Senhor Jesus Cristo. Ah, quando ele tiver idade, ele vai aceitar. Nós somos responsáveis por nossos filhos, por criar os nossos filhos na casa do Senhor e aos pés do Senhor. Se nós deixarmos nossos filhos à vontade, a palavra de Deus diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E todos nós já nascemos pecadores. E se nós nascemos pecadores, a nossa tendência não é optar por Jesus, não é optar pela salvação, não é correr atrás de Deus, e sim atrás do pecado. Nós precisamos dar limites, e os limites têm que ser dentro da palavra de Deus. O mundo, meus irmãos, conhecido, havia passado ali naquela época de Abraão também por uma situação difícil, estava passando por uma situação de caos, como a situação que nós vivemos hoje, que veio permitir que nós voltássemos a nossa família para casa, para a essência do lar, e muitas vezes até mesmo para perto do Senhor. Naquela época de Abraão também, Abraão havia acabado de passar por uma situação difícil. Eles estavam vindo de uma situação em que a torre de Babel havia sido construída. Deus mandou ali então dividir as línguas, separou todo mundo pelo povo e houve um caos naquela época. Só que Abraão estava vindo agora de uma situação em que esse caos já tinha se amenizado, as pessoas já tinham se assentado, cada um com a sua própria língua, nos seus lugares separados, e já estavam vivendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, e Abraão estava prosperando, Abraão estava crescendo, e aí Deus então aparece para Abraão. Quando Abraão estava vivendo o tempo da estabilidade depois da torre de Babel, Deus aparece para Abraão. E Deus diz para Abraão: sai da tua casa, da casa dos seus pais, do meio dos seus parentes, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos Abraão vislumbrando ou visualizando pela fé o que poderia ser esse lugar que Deus tinha preparado. E Abraão tinha isso tão assim forte em sua mente que ele transferiu isso para Isaque, seu filho. E olha só, lá em Gênesis 24, versículo 7, Isaque, ao abençoar os seus filhos, ele fala que a bênção de Deus estava então sobre ele, de tal forma que ele vislumbrava lá na frente. Gênesis 24, 7 diz assim: o Senhor, o Deus dos céus,
que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, para que ele lhe traga uma mulher para meu filho. Abraão, ao enviar o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaque, Abraão declara que então a sua fé de que Deus havia preparado um lugar que Abraão não sabia onde, não sabia onde era, como era, mas sabia que era melhor do que o que ele estava vivendo hoje. Foi debaixo dessa fé e confiança, meus irmãos, na promessa divina, que Abraão começou a caminhar e a viver, experimentando a vontade, o plano e as bênçãos de Deus sobre a sua família. Foi debaixo dessa confiança que ele declara no capítulo 24, versículo 7, que ele começou a viver a vontade, o plano e as bênçãos de Deus sobre a sua família. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para a família criada por Deus, nós vemos que a família criada por Deus, ela foi criada para crescer debaixo da bênção de Deus. A família foi criada para crescer debaixo da bênção de Deus. Lá no início, no Éden, nós vimos isso. Depois nós vimos isso com Noé. Deus separou Noé e sua família, botou na arca e falou: ó, vocês. Aí agora Deus separa Abraão e sua família. Depois Deus separa Isaque e sua família, Jacó e sua família. Dentro de Jacó Deus separa Judá e sua família. Dentro de Judá Deus separa Davi. Dentro de Davi Deus separa José e Maria. E dentro de José e Maria vem Jesus, a bênção para todas as famílias da terra. Meus irmãos, no texto do capítulo 12, verso 2, nós vemos Deus falando para Abraão o seguinte: farei de você um grande povo. Nós fomos chamados, meus irmãos, para fazermos um grande povo de Deus, um grande povo para louvar a Deus. Uma multidão incontável, como diz lá em Apocalipse, que vai chegar diante do trono do Senhor e vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos que Deus repete a Abraão a mesma bênção dada a Adão e Eva. Se nós olharmos o texto, pode estar um pouquinho diferente, mas você vai ver que é a mesma bênção. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha o que Deus falou para Adão e Eva, lá no capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. A mesma bênção dada a Abraão, Deus tinha dado a Adão e Eva lá no início de tudo. A bênção do Senhor, meus irmãos, ela é refletida na família hoje, na vida da família que vive na prática da palavra de Deus. Sabe como? Como Paulo mencionou escrevendo aos Efésios. Como que essa bênção de Deus ela é refletida hoje no meu lar, no seu lar, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. A bênção de Deus ela é refletida da seguinte forma: o marido que ama a sua esposa, o marido que ama a sua mulher. Quantos maridos não têm amado as suas esposas? Quantos homens não têm amado as suas mulheres? Isso tem destruído lares, isso tem destruído famílias, isso tem destruído casas. Isso tem destruído a bênção de Deus sobre o lar. O marido que ama a sua mulher. Essa é uma das primeiras bênçãos que Paulo menciona lá, a carta aos Efésios. A segunda que nós encontramos é a mulher que é submissa ao marido. Nós vemos mais o princípio, quando nós colocamos isso na prática do dia a dia, nós vemos a palavra de Deus sendo cumprida. E a bênção do lar, o lar sendo abençoado e abençoando outros. Meus irmãos, ser submisso, ou minhas irmãs, melhor, ser submisso não quer dizer ser subserviente,
Ser subserviente é você ser escravo, é você trabalhar para o homem. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ser submisso é estar debaixo da mesma missão. Deus deu uma missão para o homem. Qual é a missão que Deus deu ao homem? Todas as famílias da terra serão abençoadas em você. E qual é essa bênção? Jesus Cristo é a nossa bênção. Mulheres, qual é a sua submissão ao homem? É estar debaixo da mesma missão, de abençoar outras famílias da terra com a sua vida. Mas não fica por aí, Paulo ainda chama a atenção para que os filhos obedeçam aos seus pais. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. E Paulo ainda acrescenta dizendo, lá no capítulo 6, verso 1 e 2 de Efésios, Paulo acrescenta o seguinte: este é o único mandamento com promessa, para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Quer viver muito? Muitas pessoas procuram o segredo da longevidade. Muitas pessoas querem saber o segredo da juventude para viver muitos anos. Está aí o segredo: obedeçam e honrem pai e mãe. Quando nós fazemos isso, o Senhor prolongará os nossos dias sobre a face da terra. E aí Deus dá um contraponto aos pais. Pais, respeitem os filhos. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não ficais instigando os seus filhos. Se o filho está fazendo algo de errado, ame seu filho. Mostre a ele o erro. Corrija, mas não provoque a ira aos seus filhos. Não provoque, não faça com que seus filhos fiquem com raiva, irados, revoltados com você e com a sua casa, porque isso divide o lar, e aí nós deixamos de receber a bênção celestial. Por isso, meus irmãos, é preciso que a família se desenvolva e permaneça embaixo ou debaixo da bênção de Deus. A família precisa estar debaixo da bênção de Deus. Segundo ponto é que a família foi criada para ser usada por Deus. Verso 2 e 3 do capítulo 12 de Gênesis: farei de você um grande povo. E aí ele diz: e o abençoarei. Deus diz para Abraão: eu o abençoarei. E ainda no verso 3 ele diz: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. É de consciência nossa, é sabido no nosso meio que a bênção prometida a Abraão, que chegaria a todas as famílias da terra, se cumpriu em Jesus. Essa foi a promessa de Deus a Adão, a Noé, a Abraão, a Isaac, Jacó e assim sucessivamente. Essa bênção se cumpriu em Jesus. Jesus é a bênção para todos os povos da terra. E aí nós vemos que em Pedro, lá em Atos capítulo 2, nós vemos em Pedro se cumprir a bênção a todos os judeus, porque Pedro prega a palavra agora aos judeus, e ali nós vemos os judeus de todos os lugares da terra naquele momento se convertendo e se entregando a Jesus. E aí em Paulo nós vemos a bênção de Abraão cumprida em Jesus, chegando agora também aos filhos do Senhor gentios, que estão agora na Grécia, na região de Roma e etc, e até os confins da terra. Porém, meus irmãos, é nosso dever como família, como povo de Deus, não podemos deixar de lado o fato de Deus nos usar. Deus quer nos usar como família para sermos bênção a outras famílias, para abençoarmos outras pessoas, para levarmos a bênção dele através da nossa família a todas as famílias da terra. Mas se dentro do meu lar eu vivo em discussão, em brigas, em gritarias, em desavenças e tantas outras coisas, como a minha família vai abençoar outras famílias da terra? Paulo
escrevendo a Atos, Lucas escrevendo em Atos, capítulo 18, verso 18, sobre a vida de Paulo, ele diz o seguinte: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos 2 irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Paulo foi acompanhado de uma família que disse: nós abençoamos a você, hospedando você em nossa casa, e agora queremos abençoar as nações do mundo, acompanhando você na sua viagem. E alguns estudiosos ainda acreditam que essa família abençoou Paulo, contribuindo com a viagem de Paulo, financiando a viagem de Paulo. Esta mesma família, Paulo escreve para eles também em Romanos capítulo 16, verso 3 a 5: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Paulo agora agradece essa família, porque a bênção deles na vida de Paulo abençoou famílias da terra. Igrejas dos gentios. Quantas famílias foram abençoadas por causa desta família? Que tipo de vida nós temos levado em casa, em nossa família? Que tipo de crente nós temos sido dentro do nosso lar? A família, meus irmãos, foi criada para ser usada por Deus. Abraão deixou-se ser usado por Deus, quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia o que era, mas ele deixou Deus usar a sua vida para abençoar outras famílias da terra. Por isso, meus irmãos, é preciso que a família deixe Deus agir no seu meio e se permita ser usada por Ele. A família, meus irmãos, foi criada para buscar o Senhor e ser consagrada a Ele em unidade. A família foi criada para buscar o Senhor e ser consagrada a Ele em unidade. Olha o que diz o verso de número 7, do capítulo 12 de Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus apareceu a você e disse que iria te abençoar, que iria dar esta descendência à sua terra? Deus apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Abraão levantou um altar e adorou ao Senhor. Abraão prestou um culto a Deus. Abraão consagrou a sua casa, a sua vida, a sua família naquele momento e disse: assim se faça, Senhor, cumpra-se em minha vida, em minha família, tudo que o Senhor disser. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Meus irmãos, quantos altares nós temos tido dentro das nossas casas? Muitas pessoas ainda têm a prática de construir um altar para deuses, para santos dentro da sua casa. E muitas vezes nós questionamos essas pessoas. Mas quantos de nós também temos o nosso altar dentro de casa? Seja a televisão, que nós adoramos todos os dias, seja o computador, o celular, a internet, as mídias, seja um ator famoso, uma atriz famosa, nós temos os nossos altares. Muitas pessoas têm adorado o dinheiro e o que ele traz. Tem gente que tem adorado o seu próprio filho. Tem gente que tem adorado a sua própria vida, o seu próprio eu. Quantos altares temos construído dentro dos nossos lares? E no meio desses altares nós não encontramos muitas vezes um altar construído ao Deus verdadeiro.
Precisamos edificar altares, meus irmãos, dentro da nossa casa, ao nosso Deus único e verdadeiro, o Deus que nós cremos. O Deus da palavra, o Deus que deu a promessa de que nós seríamos bênção para as nações. Olha o que Deus fala para Josué, no capítulo 7 de Josué, versículo 13. Josué, capítulo 7, verso 13. Havia no meio do povo coisas, ídolos que atrapalhavam o povo, e Deus fala para Josué: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Meus irmãos, Satanás está tentando destruir a família o tempo todo. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Nós seremos destruídos se não destruirmos os altares que existem dentro do nosso lar, dentro do nosso meio, dentro da nossa casa. Santifiquem-se, busquem ao Senhor, consagrem as suas vidas, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilhas no meio de nós. Mas enquanto houver coisas escondidas, coisas que nos levem à destruição, Deus não operará o seu milagre na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja. Enquanto houver empecilhos, coisas que impeçam a obra do Senhor, Ele não agirá. Josué também disse ao povo, em Josué capítulo 24, verso 14 e 15, já no final da sua vida, quando ele entregou a terra ao povo, ele disse: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos usar essa frase não somente em placas, em quadros pendurados em nossas casas, mas que nós possamos usar essa frase, possamos usar isso em nossa vida, em nosso coração, em nosso lar de verdade, em nossa casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Por isso, meus irmãos, é preciso que a família, em unidade, busque ao Senhor, adorando e consagrando-se, santificando-se diariamente a Ele. É preciso uma busca, uma consagração, adorando ao Senhor e se santificando diariamente. Com isso eu quero concluir então nesta noite o seguinte: a família, meus irmãos, que foi criada por Deus, precisa se desenvolver e permanecer embaixo da bênção de Deus, deixando Deus agir no seu meio e permitindo-se ser usada por Ele. Essa família regenerada por Deus precisa ter uma vida de busca constante ao Senhor, em adoração, consagrando-se e santificando-se diariamente a Ele. Segundo Champlin, hoje em dia, onde estivermos, estaremos desfrutando dos benefícios dessa promessa feita a Abraão, quando nós colocarmos tudo isso que eu falei em prática. Nós precisamos, como família criada por Deus, desenvolver e permanecer embaixo da bênção de Deus. Nós precisamos, como família regenerada, permitir que Deus nos use para abençoarmos outras famílias. E precisamos ter uma vida de busca constante diante do altar do Senhor, diante da face do Senhor, clamando ao Senhor pelas misericórdias dele diariamente.
Lanço hoje esse desafio para você como família, nesse mês da família. Que você possa levar a sua família a buscar verdadeiramente e inteiramente a face do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim nosso culto desta noite. Lembrando, sexta-feira, reunião dos jovens, às 19 horas, pelo Zoom. Eles vão estar fazendo a reunião, vão estar chamando pelo Zoom. E a nossa sala de oração, na segunda-feira, às 19 horas, estaremos orando juntos. E eu quero a participação de cada um dos irmãos ali, orando juntamente conosco e podendo participar ativamente do culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, como igreja, cada vez mais santificarmos e buscarmos a tua face. E se tiver, ó Deus, no meio de nós empecilhos ou qualquer coisa, Pai, que nos impeça de adorarmos ao Senhor, de servirmos ao Senhor, de crescermos como igreja, de nos desenvolvermos, que o Senhor retire do nosso meio tudo aquilo que impede, ó Pai, uma adoração fiel e verdadeira. Retira, ó Deus, todo o pecado, toda a obra maligna, Senhor, toda a tentação, todo ídolo, ó Pai, que tem se colocado diante do altar do Senhor em nossa igreja, em nossa casa, em nossa família. E que nós possamos nos consagrar diariamente ao Senhor, buscando a santidade ao Senhor, buscando, ó Deus, uma vida fiel e íntegra diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.